Nos últimos 3 anos eu orava por uma nação chamada Paraguai, sem nunca saber por quê. Veio no meu coração e eu orava por isso. E essa minha última ida para o Brasil, ela partiu da hora que um amigo falou assim para mim: Lê, 30 mil estudantes de medicina brasileiros estão em Cidade do Oeste, Paraguai, e eu tenho uma conferência para eles, e Deus falou para eu chamar você para vir pregar. Gente, eu comecei a chorar. E eu fui em algumas igrejas lá, mas quando eu cheguei no Paraguai, eram os brasileiros que tinham a menor condição financeira de poder fazer medicina. Então eles estavam no Paraguai, seus pais no Brasil, trabalhando assim dos serviços mais elementares brasileiros na tentativa de sustentar seus filhos. Pra vocês terem uma ideia do que eu vivi, tinha um senhor, seu Domingos, quando ele me encontrou no banheiro, ele disse assim: minha Nossa Senhora Aparecida, pastor, não acredito que você está aqui. Aí perto do lugar ali de você fazer xixi, ele dobrou o joelho assim: você pode orar para mim, pastor? Eu só vim para cá trazer minha filha para fazer medicina. Eu sou um aposentado, não tenho filhos, não tenho mais esposa. Eu pensei que era só para eu dar futuro para ela. Mas pastor, eu conheci Jesus. Pastor, você pode orar por mim? Gente, quase que eu fui muito ousado. Olhei no vaso sanitário e falei: cara, vou ter que batizar ele ali, né? Mas aí eu senti que não devia fazer isso. Mas o cara estava desesperado. Agora tenta imaginar o paradoxo que é para nós. Às vezes estamos no Orlando, numa vida tão maravilhosa, que a gente se depara com cristãos que eles estão orando por uma coisa tão ruim, tão barata, tão sem valor. E vendo aquela situação, eu falei: meu Deus, cara, tem um avivamento pronto para explodir aqui no Paraguai. E sabe o que era lindo? Aquela igreja não tinha condição financeira de existir. Não tinha, porque aqueles jovens, eles estão passando muita dificuldade para conseguir completar seus sonhos. Então uma igreja de Foz do Iguaçu é quem sustenta aquela igreja. Gente, que coisa maravilhosa que eu pude ver. Esse pastor, meu amigo, um dia ele chegou no Paraguai para fazer uma reunião e um cara falou assim para ele: você pode vir comigo aqui? Eu preciso te mostrar um lugar. Levou ele num lugar, mostrou um galpão. Falou: tá vendo esse galpão? Eu construí para alguma igreja, mas eu não sei que igreja é. O cara gastou $400 mil numa construção para ser uma igreja. Ele ainda nem tinha uma igreja, ele ainda nem congregava. Mas quando ele encontrou o pastor Tiago, meu amigo, ele disse: eu senti de Deus que essa igreja é de vocês. Ele não paga água, ele não paga energia elétrica, ele não paga internet, ele não paga aluguel. Deus mandou homens pagar a conta de um povo órfão, estrangeiro, e às vezes até mesmo filhos de viúvas ou viúvos. Então o evangelho nitidamente estava se completando ali. E eu pude ver como uma pequena nuvem um grande avivamento que nós ainda vamos ouvir falar de Cidade do Oeste, Paraguai. E meus amigos, eu gostaria que todos vocês nessa manhã fossem inspirados por ouvir a voz de Deus em alguma coisa. Eu não conhecia paraguaios, eu nunca vi uma foto de uma cidade do Paraguai. Mas no sábado passado eu estava ministrando lá, e domingo passado eu estava ministrando lá, e quando eu vi aquilo, eu pensei numa coisa: o cristão é o único cidadão do mundo que ele entra por antecipação naquele lugar que Deus irá levá-lo. Deus está te dando fotos, imagens e pequenos sinais hoje do que você vai estar vivendo amanhã. Então quando eu cheguei na igreja foi maravilhoso. Eu só disse para a galera: gente, desculpa aí, mas faz 3 anos que eu vi isso aqui. Eu cheguei aqui primeiro que vocês. E eu falei: e vocês todos aqui são culpados de eu estar 3 anos orando aqui, porque vocês estavam pedindo algo para Deus e Deus estava me mostrando o que era. Não é nossa igreja, mas é nossa igreja, é a igreja de Jesus. É a noiva do Cordeiro. Agora esse foi o clímax da minha viagem. Mas deixa eu te dizer agora qual foi o pior momento da minha viagem. Não foi ligar para minha família domingo à noite: quer que eu vá embora agora por causa do furacão? Não, porque o Furquim falou: eu recebo Guia Lili na minha casa,
E o Naldi falou, recebo sua família na minha casa. A nossa casa era zona de risco, a do Gu também. Mas nós fomos para essas casas que são mais preparadas. E aí eles falaram para mim, fica aí, Lê, você tem uma missão. E cara, é tão difícil na sua hombridade você dar lugar para a missão do missionário e não do marido. Você manter como primordial a oração que você fez nos últimos 3 anos e não o óbvio que você deveria governar. Mas esse ainda não era o pior momento. O pior momento eu estava no lounge da Azul, sentei, meu coração estava batendo forte, pedi um double espresso Pro Max com cafeína extra para eu voltar embora. De repente eu olho para o lado, uma mesa incrível. Alguns homens com brand Faria Limers / Alphavillers. Então você olha e você fala, cara, os caras trabalham com dinheiro, os caras trabalham com empreendedorismo. E eu, por mais que possa até parecer um pouco disso, eu sou Alphavellers, né? Foi de lá que eu vim. E se tem uma coisa que você aprende como Alphavellers é discernir ambientes. Aí eu olhei para aqueles caras, sorri. Bom dia, tudo bem? Os caras, bom dia. De repente, cara, um cara começa assim. Ô amigo, cara, a minha ex-mulher é muito forgada, cara. Cara, eu pago o inglês do meu filho, eu pago a escola de natação do meu filho, eu pago a escola. E essa folgadona, ela vem, chega pra mim, solta o menino, larga o menino uma semana comigo. Ela pensa que eu não tenho o que fazer. Gente, eu acabei de vir de dias que me sensibilizaram extremamente. De repente eu vejo o cara com um sapato certo, com a calça certa, com o relógio certo, com a cara certa, falando tudo errado. Naquele exato momento eu recebi o inverso do batismo com o Espírito Santo, que deve ser um toque do Satanás, né? Falei, vagabundo, que vontade de dar uma porrada na cara dele. Como é que o cara fala isso do filho dele, cara? Cara, você acha que eu quero deixar meu dinheiro para um cara desse me ajudar com investimentos? Você acha que eu quero comprar uma casa de um cara desse? Eu conheço homens aqui na igreja que, por não conhecer a Cristo, não estão no primeiro casamento. Mas por conhecer a Cristo, eles amam os seus filhos como se ainda estivesse lá. Você entende que não é sobre ter o primeiro ou o segundo casamento, é sobre nunca abandonar o governo paternal, é sobre nunca abandonar o governo de mãe. Então o outro falando, não, ex é forgada, né, cara? Deixa eu falar da minha ex. E, cara, os caras só defendiam o tempo deles, o dinheiro deles e o foco deles. E de repente eu falei, cara, eu vou sair daqui, velho, porque os caras são doutor em egocentrismo. Os caras provavelmente podem morrer no narcisismo. E a influência que está sobre eles é zero cristianismo, mas é completamente hedonismo. Naquela hora eu pensava comigo, cara, eu só queria abraçar o Mumu na hora que o furacão passou. Eu só queria abraçar a Érica, eu só queria abraçar a Rádio. Naquela hora eu devia minha vida para o meu irmão Naldi, porque ele estava cuidando da minha família quando eu não podia. Então, gente, o mundo hoje está dizendo para você que sinais de que Deus está com a sua vida é sucesso. Mas o maior sinal de que Deus está na sua vida é que você foi transformado em filho de Deus. E o nível mais alto de cristianismo não é para cima. O nível mais alto de cristianismo é para baixo. Todo homem e toda mulher vai negligenciar quando ele quiser ser exaltado. Mas todo homem e toda mulher em Cristo Jesus, quando ele se humilhar para que alguém possa crescer, cristianismo genuíno estará vertendo de suas vidas. O pai mais incrível que eu conheci era o seu Domingos. Não eram os caras da lounge. Seu Domingos não consegue pagar medicina no Brasil. Mas o seu Domingos está junto com a filha dele no Paraguai. E cara, e talvez a igreja precise ajudá-los para que a renda deles se complete. Me responde nessas histórias. Aonde você vê Jesus? Vamos lá alguém, gente. Onde Jesus está. Tem alguém feliz ainda? Amém. Já acabou o culto para alguns aqui. Deus abençoe. Você já entendeu tudo de Deus? Podemos ganhar um bom tempo nesse domingo.
Mas se você quer mais, eu tenho uma história para te contar. O tema da minha mensagem é I Bow Down, o princípio de milhões. Eu queria te ensinar uma coisa nesse dia, que vai trazer milhões sobre a sua vida. Talvez milhões em dinheiro, provavelmente milhões em alegria, provavelmente milhões vai ser a explosão hormonal de hormônios da felicidade dentro do seu coração, mas com certeza absoluta, aumenta a expectativa do seu coração para aquilo que Deus quer falar com você nessa manhã, amém? Em nome de Jesus. Pai, nos visita aqui com espírito de revelação, palavra de sabedoria, e grava em nós esse princípio antigo, eterno e imutável da sua palavra. E eu sei que esse princípio cai hoje como semente nos corações, mas ele vai frutificar a 100 por 1 numa medida recalcada, sacudida e transbordante. E meu Deus, eu não julgo aqueles homens, mas dê oportunidade para eles que eles conheçam Cristo Jesus como Ele é. Jesus deu a vida por nós e nós devemos dar a vida por nossos irmãos. Mas antes de dar a vida por qualquer pessoa, devemos nos derramar por nossa família, nossos filhos, nossa esposa, em nome de Jesus, amém. Meus amados, entender e valorizar a humildade acontece por meio de cristianismo na história. Nunca antes na história humildade era qualidade. Na Grécia e na Roma antiga, humildade era um tipo de fragilidade. Um homem humilde, uma mulher humilde, eles eram barra-frouxos, não pessoas de qualidade. Então, antes, várias culturas antigas, especialmente Grécia e Roma, a humildade era vista como uma fraqueza ou algo degradante, pois a sociedade exaltava virtudes como honra, glória, poder e status social. Será que alguma coisa mudou? Vamos lá, alguém, gente. Será que alguma coisa mudou? Ou a Grécia ainda nos discipula muito mais do que Jesus? Humildade no contexto cristão, pré-cristão, a Grécia antiga, filósofos como Aristóteles valorizavam a areté, a virtude, ligada à busca por excelência, reconhecimento público, enquanto a humildade era visto como sinal de submissão e fraqueza. Será que alguma coisa mudou? Na cultura romana, conceitos como dignitas, dignidade e honra eram fundamentais, destacando o prestígio e o poder. Nessa perspectiva, a humildade era associada à falta de ambição ou interpretada como derrota. Existe um equívoco que sempre está marginalizando a humildade. Gente, eu já conheci pobres extremamente orgulhosos e multimilionários extremamente humildes. Existiam pobres que tinham orgulho da pobreza, que conseguiam nunca pedir ajuda para ninguém. Ou quando pedia, estavam atacando emocionalmente pessoas que podiam ajudá-los. Você nunca foi abordado por um ex-bandido que falou assim para você: olha, irmão, eu roubava, tá entendendo? Mas eu acho que é muito melhor pedir do que roubar, não é mesmo? Tipo, é um assalto emocional. Não tem arma, mas você já foi saqueado. Você nunca passou por isso com um líder religioso? Tenho honrado vocês todos os domingos. E agora? Gente, corre, tá? Corre que isso aí não é igreja de Jesus, não. O pastor está aqui para servir vocês e não para ser servido, amém? Amém, igreja? Amém. Pastores e líderes estão aqui para servir vocês, não para serem servidos. Então, o cristianismo, com Jesus e seus ensinamentos, a humildade assume um novo significado e passa a ser vista pelo mundo inteiro como virtude essencial. Aquilo que outrora era marginalizado, agora é essencial. Não há cristianismo sem humildade. Quando Jesus está falando que vocês podem aprender dele, nós podemos aprender dele, ele diz assim: aprendei de mim que sou manso e humilde. Manso é aquele que não rosna, que não dá coice, que não dá chifrada, que não briga, que não está bravo, ele está sempre pronto a ouvir. E humilde é aquele que pode ouvir 1000 vezes alguma coisa, inclusive um conselho. Maria, mãe de Jesus, chega para ele no casamento em Caná da Galileia: filho, acabou o vinho. Ele responde gentilmente para ela: mãe, ainda não é chegada a minha hora. Mas ela estava lá aconselhando.
E ela, como mãe, não estava nem aí, não ficou ferida. Eu vou embora da igreja de Jesus. Não, ela foi e falou para os serviçais: fiquem prontos, faça tudo o que ele falar. Jesus ainda não tinha feito um milagre, mas a mãe dele já cria no chamado dele. Por quê? Porque antes mesmo dele estar no ventre dela, o anjo falou para ela: do seu ventre vai sair o Filho de Deus. Então, gente, vamos lá. Cristo, ao se apresentar como servo, ele inverte o paradigma cultural. Todo mundo esperava que Jesus nascesse, gente, num castelo bem mais bonito do que o Magic Kingdom. Do nada o cara nasce numa manjedoura. Pensa, gente, num dibre da vaca emocional, mental, psicológico, filosófico. Onde que ele nasceu? Ah, nasceu aqui, cara. Lisburg, lá pra cima. Numa fazendinha. Não, mas ele não podia nascer em outro lugar? Podia, ele bateu em portas. Seu padrasto, barra pai, José, bateu em portas de hospedarias, estavam todas lotadas. Então parece que Deus resolveu estreitar ainda mais o caminho da chegada de Jesus. Para quê? Para que grandes homens não pudessem ver, mas grandiosos homens no espírito pudessem buscá-lo uma vida toda. Diga aleluia. Então Jesus mostrou a verdadeira grandeza. Ela está em servir e não em buscar a sua própria exaltação. Então, Mateus 23:12, aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, mas aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Gente, guarda uma coisa no coração: se você já foi muito humilhado porque você errou, se você já foi muito humilhado porque você falhou e você nunca incluiu Deus nisso, Deus não tem exaltação nenhuma nisso. Não tem exaltação, porque não são os humilhados que serão exaltados, mas é aquele que se humilha debaixo da poderosa mão de Deus, esse será exaltado, amém? Saiba se humilhar. Não se humilhe para qualquer pessoa não, mas se humilhe debaixo da potente mão de Deus. Ore. Não está sabendo ser marido? Ore, pede o download. O download especial celestial. Quero ser marido na terra como no céu. Não está sabendo ser esposa? Ore, peça o download. Quero ser esposa aqui na terra como no céu. Não sabe empreender, não sabe investir, não sabe o que fazer quando a ex-mulher larga o filho com você? Ore, Deus, o que seria um pai genuíno e verdadeiro? Ninguém nasceu sabendo, gente. E nem todos nós temos acesso a pessoas com cultura genuína, cristã. Então podemos buscar o Espírito de Deus que nos dá por meio da sua palavra. Quem sabe essa mensagem está respondendo 1000 coisas para você. Diga amém. João 13, verso 14. Jesus lava os pés dos discípulos, ensinando que liderança verdadeira é servidora. Gente, a discussão dos discípulos não era egocêntrica. A discussão dos discípulos era o seguinte: Jesus começou uma pregação: gente, eu vou embora, mas eu não os deixarei órfãos, meu espírito virá sobre vocês. Aí os discípulos fizeram uma pergunta logística muito boa: Leandro, quando você não está na Poema, quem lidera? Não é uma boa pergunta? Claro que é. Se você e o Gu, Leandro, não estão mais aqui, quem lidera? É uma pergunta logística, de liderança. É uma pergunta de gerenciamento, não há nada errado. Enquanto os discípulos estavam falando, ele disse que vai, não tem nada que possa fazer. Já viram Pedro tentando defender ele: mestre, ninguém vai te matar, Pedro, para trás de mim, Satanás. Ninguém vai mais falar para ele, fica. Deixa ele ir. Jesus é meio doidão. Mas uma pergunta boa para a gente fazer: quem vai liderar essa Poema de Orlando? Aí, enquanto está todo mundo perguntando, Jesus está lavando pés. Lava o de Judas, mesmo sabendo o que ele faria. Chega na hora de lavar o de Pedro, Pedro tira o pé. Não, meu não lava. Pedro, se eu não lavar, você não tem parte comigo. Então lava também minha cabeça. Pedro, você já foi batizado, meu filho. Não precisa rebatismo, deixa só lavar o pezinho. Ah, então tá bom, posso trazer minha sogra para ser curada? Cara, Pedro... hiperativo, TDAH, sanguíneo, colérico, corintiano, tudo junto, na mesma pessoa. No Rio é flamenguista, sabe, um cara assim, intenso, que sempre que tinha não vou falar essa parte. Eu ia falar, sempre que tem uma pirâmide, ele estava por perto tentando entrar. Não, brincadeira, mas isso não é Pedro, nem Orlando, né, gente? São outros lugares, aleluia. Tem alguém feliz aí? Amém. Agora, meus amigos, o cristianismo revolucionou a ideia de valor humano.
mostrando que ele não está ligado a poder e status, mas ao relacionamento com Deus e com o próximo. Se você se relacionar com Deus e com o próximo, você vai ter um status espiritual. E você vai começar a manifestar aqui na terra como é no céu. Então essa visão moldou a filosofia ocidental e elevou a humanidade como uma virtude central da ética cristã. Gente, você tem noção que até esse dia ser gentil era feio, ser grosseiro era bonito. Até esse dia servir era coisa de escravo. Mas na verdade, quando você vira um senhor que serve, você está dando destino para todas as pessoas que estão debaixo da sua liderança. Quando você é um pai e uma mãe que serve, você está dando destino para os seus filhos. Eu tenho certeza que aqueles garotos citados por aqueles pais no lounge precisavam muito mais do que um curso de inglês. Precisava de uma mesa. O maior nível de orfandade da nossa geração são órfãos de pais vivos. Tem iPhone, tem universidade, mas não tem pai. Mas cadê seu pai? Ah, meu pai me pariu, né? Meu pai e a minha mãe me pariram. É sério, mas você não ficou nem na bolsinha ali do canguru? Porque o canguru pelo menos ainda guarda o filhinho aqui dentro para esquentar, né? Não, minha mãe me deixou aí, tô aí na vida, né? Tem que vencer, né, Leandro? O negócio é o seguinte, cara. Vem comigo, pega isso aqui. E aí, vira, sabe o quê? Um espertão com um ascendente em jeitinho brasileiro. Nada disso é cristianismo, cara. É pura expertise. Agora olha só, Filipenses capítulo 2, guarda esse texto no seu coração, do verso 1 a 11, é o clássico texto da base da humildade de Jesus Cristo. Isso é uma parada extremamente assustadora, gente. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Isso aqui é para o cristianismo, não interessa se a pessoa é da Assembleia de Deus, se ela é batista, se ela é poema, que igreja ela está congregando. Isso aqui é cristianismo. Tenham o mesmo modo de pensar. O mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Gente, nós temos visto o Legendários fazer coisa que igreja nenhuma mais faz. Em Canoas, quando veio aquela chuva, foram 2 aviões, 2 helicópteros, 60 lanchas e 150 jet ski. Às vezes a gente fala, igreja, olha para o seu irmão e diga, Deus abençoe. Não consegue. Cara, aquilo tudo não era movido por política, nem era movido por uma denominação. Era movido por um movimento que ainda muitos cristãos ainda têm dúvida se é de Deus ou não. Não, de Deus é a gente ficar no nosso orgulho sozinho, achando que cristianismo é a gente conseguir nosso próximo 1 milhão. Cristianismo é conseguir trocar de carro. Cristianismo é a gente sarar da gripe. Cristianismo é o quanto você pode se derramar, transformando a sociedade em algo muito melhor. Cristianismo é o quanto você pode servir. Você sabe, eu não fui chamado para servir, nós fomos chamados para servir o próximo, gente. Então venho aqui o texto, a parte 2 diz, a parte 3, nada faça por ambição egoísta ou vaidade. Gente, não é para postar no Instagram só. Gente, tinha um movimento de evangelismo, ele mostrava a coxinha para o pobre, fazia uma selfie, valeu, hein, come aí, Deus abençoe. E saía fora. É uma geração plástica, é uma geração superficial. Que geração terrível, né? Não, mas os pais dele que estavam no lounge lá, xingando. Quando seu pai falha, com certeza absoluta, você vai ser pós-graduado nesse erro. Então nós, pais, precisamos garantir uma coisa, que a próxima geração vai ser servida e vai conhecer Jesus, não porque a gente obriga os nossos filhos a ler a Bíblia, mas porque eles podem ler a Bíblia nas nossas atitudes. Aleluia, vamos lá alguém, gente. Não me deixe pregando sozinho nesse dia.
Mas humildemente considerem os outros superiores a vocês. Olha só que mágica. Um texto de treinamento emocional do nada no meio de Filipenses. Você não pega na Bíblia, precisa de coach, por favor. Mas está aqui. Não considere os outros superior a você. Foi isso que está escrito? Não se considere superior aos outros. Mas tem uma mensagem, Deus vai te dar, Deus vai fazer. É para Deus humilhar o meu próximo. Deus vai preparar uma presença, uma mesa na presença dos seus inimigos. Você fica pensando, eu sentado na mesa, comendo fogo de chão, NB steak, sei lá o quê, e os meus inimigos rastejando. Eu te vi passar na prova, não te ajudei. Gente, vamos lá, alguém. Tem alguma coisa errada com esse evangelho aí. Você sabe quem você vai ser na mesa? Na presença dos seus inimigos? A refeição. Você vai ser aquele que serve. Você vai ser aquele que põe a mesa, coloca o seu melhor amigo aqui, Jesus, seus inimigos aqui, e fala assim, por que eu não sou inimigo de vocês? Por causa dele. Sirva a mesa para que haja um encontro entre a criatura e o Criador. Então você é o cordeirinho. Eu sou um cordeirinho, Jesus é meu pastor. Qual que era a próxima parte? Vocês lembram, né? É mentira da barata, ela tem uma perna só. Mas humildemente considere os outros superiores a você mesmo. Gente, todo mundo é melhor que você. Pode não ser naquilo que você é bom. Mas talvez alguém é mais calmo, é mais completo, entende mais dos assuntos do mundo versus cristianismo. Você sempre tem um grande potencial de aprender com as pessoas que estão ao seu redor. Para que a gente só chega querendo ensinar? Verso 4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Cuida do interesse dos outros. Nós por muitos anos tivemos um salão de cabeleireiro, eu e Érica. E a maior parte das pessoas que trabalharam com a gente como cabeleireiros, eles estavam cursando uma universidade. Quando chegou a época de uma se formar em odonto, a outra se formar em biologia, elas olharam para nós. Eu estudei, porque eu amo a profissão, mas também é para ganhar dinheiro. Agora eu estou ganhando dinheiro, estou num ambiente tão gostoso, eu não quero ir embora. Daí a gente falou, meu Deus, era só para dar um emprego temporário. A gente acabou com a vida dessas mulheres. Mas que ambiente era aquele? Um ambiente que a gente não era o chefe, mas um ambiente meritocrático, onde todo mundo trabalhava por comissão. Então cada vez a galera produzia mais. Eu e a Érica ficávamos com o boleto e com o pré-datado. Eles ficavam com cash toda sexta-feira e ia embora todo mundo feliz. Como motivar o seu time? Servindo eles, fofos. Deixa eles com o cash e você fica com o boleto. E no Brasil você ora depois para as pessoas pagar. Fica com o pré-datado. Você faz um fundo de caixa, mas algum dia aquilo vai ter um fluxo diário. Então você administra muito bem, mas qual foi o cunho? Você motivou o coração. Como? Servindo a todos e cuidando do interesse deles e não somente do seu. Gente, esse ponto aqui é altamente transformador e já já eu vou te dar essa chave. Verso 5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Essa aqui é difícil, hein? Caraca, labacaia. Diga comigo, caraca. E agora labacaia. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Qual foi a atitude dele? Verso 6. Eu vou ler junto com vocês. Que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se. Será que você nunca quis servir na Poema porque você é bom demais? Será que você nunca quis servir na Poema porque você tem dinheiro demais? Será que você nunca serviu a gente aqui na Poema porque você é demais? No Evangelho você é de menos. Mas o servo, esse sim, ele está vivendo. A atitude dele parece com a de Jesus. Jesus é Deus, gente.
Jesus é Deus, aí ele tira sua roupa de Deus assim, ó, e vira o quê? Humano. Aí ele encarna no ventre de uma virgem. Essa virgem nasce, leva ele para nascer numa manjedoura. E os grandes reis do seu tempo ficam atormentados. Como é que um galileuzinho, carpinteirinho de Nazaré, está estourando no hype? Que Jesus vai entrar na cidade, todo mundo, Hosana, Hosana, Hosana ao rei. Gente, Pilatos estava endemoniado de raiva, Herodes estava bravo pra caramba, Roma estava doida, o Sinédrio estava maluco. Como é que alguém dá moral para esse hippie maluco? E a atitude deles fazia o quê? Imprimia nos corações sonho, imprimia nos corações esperança, imprimia nos corações transformação, abundância. Quando ele era tentado a se mostrar, ele se calava. Quando ele não deveria falar quem ele era, ele dizia quem ele era. Herodes chega para ele, vai, faz aí uma mágica, sou Herodes. Jesus fica calado. Sai da mesa de Herodes, vai para a mesa de Pilatos. Pilatos olha para ele e fala assim, cara, deixa eu te falar uma coisa, minha mulher sonhou que você é um cara de Deus, eu devia te livrar. Se eu fizer isso, o Sinédrio vai tentar me matar. E eu tenho que fazer tudo certinho, porque senão Roma vai dar fim no meu cargo. Fala alguma coisa para mim. Você não teria nada se meu pai não tivesse te dado. Aí ele chega para a mulher samaritana. Já pegou 6. Mirou Jesus. Esse é o 7º. Jesus olha para ela sozinho com ela. Já tivesse 6 maridos, né? E ainda você não é feliz. Ela olha para ele, veja o que és profeta. Olha o papo dele. Não falou para Herodes quem ele era. Mal falou com... Aliás, não falou com Herodes. Mal falou com Pilatos. Olha para uma mulher que a sociedade não estava nem aí. Porque, tadinha, devia ser meio doida emocional, né? Cara, é o 6º e ainda está dando errado. O sangue de Jesus tem poder, cara. Não para de dar errado a vida dela. Provavelmente abusadíssima pela sociedade. Desclassificada de todas as classes sociais da sociedade. Jesus olha para ela. Não sou profeta, eu sou o Cristo. Quem explica um homem dar uma moral para uma mulher dessa? Mas essa era a mulher que ele podia servir. Os outros 2 não queriam ser servidos. Eles queriam algum tipo de conexão, algum tipo de mero network. Então presta atenção. Versículo 6. Esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Ele não ficou feliz de ser homem como eu, como você, e resolveu nos servir. Só tem um jeito de você descer mais baixo do que todo mundo, gente. Servir. E depois desse dia, nunca mais ninguém te passa rasteira, você já está prostrado. Ninguém te passa para trás, você já é o último. Vamos lá alguém, gente. Como é que alguém vai matar um homem morto? Escute essa história bizarra. Parece mentira, mas foi eu que vivi. Então, se você quiser crer, creia. Se não quiser, fica de boa. Porque eu não ia acreditar se você me contasse. Eu estava no monte orando um dia. Os pais espirituais do legendário, né? Os caras que sobem na montanha para ficar orando no meio do nada. E tô lá, eu orando. E toda vez que eu chegava no monte, tinha um cara que estava lá antes de mim. Um dele era José, conhecido carinhosamente como Zé, e apelidado por nós de Zé do Monte. Toda vez que a gente chegava, cara, parecia que o monte estava pegando fogo. Eu falava, gente, o Moisés está lá, vamos subir. E a gente chegava, nunca a gente chegou antes do seu Zé. Um dia, gente, nós chegamos antes do seu Zé, eu e mais 3 amigos. Começamos a orar na montanha. E a gente está lá orando e eu estou me sentindo o cara mais espiritual do mundo. Cara, a primeira vez que eu cheguei antes do Zé. De repente, o Zé aparece por um lado do monte que ninguém vinha. Era uma mata fechada, o seu Zé aparece branco assim, ó. Meu Deus do céu, gente, ore comigo agora, vamos orar. E já veio dando rajada de língua. Eu falei, caramba, gente, ele orou, quase que nós caímos. Sabe aquele efeito Benerrinha, assim, nos dias bons? Cara de Deus. Seu Zé, o que aconteceu? Rapaz, eu tava vindo aqui na rua agora, e veio um ladrão, apontou a arma pra mim e disse assim, é um assalto a tudo que você tem. Ele falou, não dou, porque tudo que eu tenho é a Bíblia. O rapaz, para de graça, eu vou matar você. Não vai,
porque eu já morri. Agora é Cristo que vive em mim. Então ele apontou a arma para mim, fez clique, 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 jogou a arma no chão, saiu gritando: bruxo! Aí nós olhamos para ele assim: seu Zé, o senhor quer que a gente ore para você para quê? Você ser arrebatado igual Enoque, ir embora, um homem que os homens não merecem a sua presença? O senhor acabou de travar o revólver do bandido e o bandido foi embora apavorado. É mesmo, né, meu filho? Mas o inimigo se levanta, hein? Quando a gente somos pessoas de Deus, Leandro! Darabababa! Eu falei, meu Deus do céu. Daí já estava todos nós caídos lá no monte. Então, gente, como é que você quer que eu seja um pastor normal se a minha vida começa com essas histórias? E elas não são as minhas histórias de Santo Tomé das Letras, que outro dia eu poderia contar para vocês. Vocês ainda estão felizes? Eu estava com saudade de vocês, gente. Obrigado. Vocês também estavam, obrigado. Gente, verso 8. Sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo. Pensa num cara que amava crescer para baixo. É o tal do Jesus. Você deixa de ser Deus e vira humano. Você vai ser tentado ao quê? Gente, pensa quantos milagres loucos você ia fazer, involuntários, assim, tolos. Imagina. Sobe um pouco de água, logo depois do Milton você sai de casa, abre e passa seco. Eu ia fazer altos milagres desse tipo. Imagina chegar um dia no vulcano, galera no vulcano, você querendo chegar perto da onda, você vai lá na frente. Gente, imagina, alguém mostra a língua para você por trás, você, o cara fica com a língua congelada para fora. Nenhum dos meus filhos mostrariam a língua para trás de mim. Gente, eu ia fazer muita coisa à toa. Imagina essa época, pensa no milagre louco que eu ia fazer semana passada. Eu ia chegar no Publix, transformar vinho em água, porque a água acabou. Olha que louco. Todo mundo entrando na fila dos vinhos para comprar água. Nossa, Deus do céu, gente. Pensa num cara que ia gastar milagre à toa. Era eu. Aí vem Jesus, cara. Não, tô falando sério. Como você gastaria os milagres? Vai, gente. Você não ia fazer o jogo do tigrinho quebrar? Tá. Vamos falir esses tigrinhos. E eu vou ofertar em missões. Tá bom, meu filho. Claro que vai. Você sempre faz isso. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Diga aleluia. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu um nome que está acima de todo nome. Jesus só ganhou um nome acima de todo nome porque ele desceu mais baixo que todas as pessoas. Gente, com todo respeito a Buda, com todo respeito a Chico Xavier, com todo respeito a todos os grandes fundadores de grandes religiões, foi Jesus que estabeleceu profundamente servir em extrema humildade, para que todos pudessem crescer nele como pedra angular. O único jeito de crescermos como pedra angular é estarmos debaixo, ele está debaixo de todas as pessoas, para que a gente possa ser construído na pessoa dele mesmo, em nome de Jesus. Verso 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Eu só mencionei essas coisas que acabei de falar por causa do verso 10. Quem se dobra voluntariamente a Jesus não será obrigado a se dobrar a Jesus no último dia, porque você está fazendo isso voluntariamente. Mas todos os grandes homens que assolam e oprimem a terra nesse momento, um dia eles vão dobrar o joelho, gente. E nessa hora você não vai estar de joelho dobrado. Você vai estar sentado em trono julgando com Cristo as nações da terra. Por isso que se você for fiel no pouco agora, ele vai te colocar sobre o muito, em nome de Jesus. Verso 11, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Amém. Meus amigos, o contrário de servir e governar são, na verdade, 3 palavras que podem desabilitar o chamado de Deus na sua vida. Distração, dúvida e satisfação são as 3 coisas que são base de todos os nossos erros. O orgulho é o pai dos pecados e sua mãe é a inveja. E o pior filho que eles podem ter é a negação.
Se você negar que você carrega no seu coração orgulho e inveja, você não pode ser curado. E 3 coisas que vão te tirar dos grandes projetos, propósitos e da vocação do chamado de Deus na sua vida. Primeiro é distração. Gente, eu tenho às vezes problema de relacionamento com inúmeros cristãos, porque eles amam me chamar para coisas que eu sei que nesse momento na minha vida é distração. Você tem que ser vigilante, você não tem que estar distraído. E alguém distraído é o contrário de vigilante. Você não sabe como que o inimigo vai te atacar. Mas alguém vigilante está sempre pronto. Eu tenho um propósito para a nossa próxima conferência, que vai ter ordenação de pastores. O Brisa acabou de escrever para mim o nome de um cara. E tudo que ele tem visto nesse cara, Lê, se eu fosse você, eu olhava para esse cara com carinho, porque Deus quer fazer algo grandioso. Eu só mandei de volta. Isso é só uma confirmação. Porque exatamente tudo que ele escreveu sobre o cara, Deus está me falando nessa exata semana a respeito do cara. Quem é vigilante não vai tomar um choque no culto de domingo. Você vai apenas receber uma confirmação do que Deus disse para você a semana toda. Você não está no Antigo Testamento para eu ser um ungidão e você o perdido no meio do tiroteio. Você está no Novo Testamento. O que Deus diz para você no seu lugar secreto, no seu devocional, você lendo as Escrituras, Ele vem e confirma com o seu pastor. Você sai daqui assim, cara, eu sabia o que Jesus estava falando. Por quê? Porque você não está distraído, você está vigilante. Segunda coisa, dúvida. Quem duvida, irmão, não tem fé, não tem certeza, não tem propósito. Eu estou sempre em dúvida. Eu estou em dúvida do meu chamado. Eu estou em dúvida se eu deveria estar nessa cidade ou em outra, no meu negócio ou em outro. Se eu deveria investir nisso ou não. Se eu deveria estar nesse relacionamento ou não. Se eu casei direito ou não. Toda hora dúvida, toda hora dúvida. Quem sopra dúvida é o inimigo. Mas quem põe um ponto de exclamação no final é o Senhor. Até mesmo essa geração tem dúvida para profetizar. Nós estamos numa geração que quando termina de profetizar, olha para você e fala, faz sentido ou não? Não, irmão, eu não estou aqui para perguntar isso para vocês, não. Se eu sei o que Deus disse, eu entrego na tora e no final ainda assino, assim diz o Senhor. Explicar algo e no final perguntar faz sentido? Isso faz sentido. Mas profetizar o que Deus disse e assinar com faz sentido? É estabelecer dúvida, é o contrário da fé e do mover profético e da palavra de conhecimento e da palavra profética. A partir de agora, coloque o faz sentido no lugar certo. Quando você explicar algo, pergunta para alguém se faz sentido. Mas quando você profetizar, ou você sabe que é Deus, ou nem abre a boca. Repete comigo, quando eu profetizar, vai ser o Senhor. Porque eu vou esperar tudo que Ele falar para eu entregar completamente. Faça isso em temor e tremor, amém? E não pergunte, faz sentido, né? Eu já quero ir embora, meu coração já fecha se alguém perguntar para mim. E a última e pior de todas as coisas que pode te tirar do propósito de servir: satisfação. E essa chave é medonha. Se eu acordar e eu não servir a Érica o dia todo, mas eu quero ela no final do dia. Quero ela vivendo o melhor momento de intimidade comigo. Se eu não posso servi-la até ser recompensado, eu vou manipulá-la até me satisfazer. Homens, nós não fomos feitos para satisfação, nós fomos feitos para o governo que traz recompensa. Quando nós homens ficamos mais perdidos do que achados, estamos mais atrás de satisfação do que de servir e governar, vamos manipular qualquer pessoa. Se você só quer vender algo para alguém e esse algo nem é tão bom, você vai manipular por causa da sua satisfação, mas não haverá recompensa do seu trabalho. Então é fácil falar, tem líderes espirituais que eles manipulam as pessoas porque eles querem satisfação. Sim, é verdade. Mas todos nós fazemos isso quando não queremos servir. O antídoto para não buscar a autossatisfação é se tornar um abnegado acerca disso. Eu vou servir. E pense uma coisa comigo, quando você casou,
Você pensava muito na satisfação do casamento. Mas quando veio filhos, a sua satisfação foi trocada pela recompensa. Então agora os melhores anos do seu casamento serão dados para quem? Para os seus filhos. E quando os seus filhos estiverem bem para ir para os seus melhores anos, vão nos restar alguns anos. Ou teremos recompensa, ou por causa da satisfação não teremos família. Vamos lá, alguém, gente? Então todos nós vamos manipular se queremos só uma satisfação. Na natureza adâmica, eu não quero comer o que é saudável para ter saúde, eu quero comer o que é gostoso para eu ter prazer. Por causa da satisfação, eu não estou me nutrindo nem me hidratando, eu estou comendo minhas emoções. Por causa da satisfação, eu compro o carro que eu não devia, com o dinheiro que eu não tinha, para mostrar para todo mundo que eu sou aquilo que eu não sou, e esse todo mundo nem quer saber quem eu sou. Quando eu não compro coisas falsas. O falso evangelho, do falso profeta, atrai falsos cristãos, que usa Louis Vuitton falso. Ou você acha que usar uma coisa falsa está te trazendo algum benefício? Meus amores, eu prefiro usar minha Zara com minha Uniqlo, e essa é a minha verdade, do que eu tentar mostrar para as pessoas alguma coisa comprando lá na Turquia. E eu estou falando isso porque tem uma coisa bizarra em Orlando. Você bate lá no castelo da princesa, ele não é um castelo. Então você chega perto das pessoas, elas não são pessoas. E você chega perto dos cristãos, eles não são cristãos. E nem a roupa que eles usam são roupa. Eu não acho que a gente precisa disso. Eu acho que nós estamos aqui para servir a vida do próximo. E você não vai ser definido pela marca que você usa, mas você vai ser definido pela marca do sangue de Jesus que está nas suas atitudes. Então, em nome de Jesus, eu não tenho preocupação de denunciar esse tipo de coisa. Porque é muito fácil falar que pastores estão negligenciando. Mas enquanto uma igreja não é verdadeira, é exatamente isso que ela merece. Porque quem está em busca de satisfação vai ter líderes que querem satisfação, não aqueles que querem servir. Pode continuar pregando aí, gente? Então, dúvida, distração e satisfação vai enfraquecer qualquer cristão. Se eu for um líder para vocês que quer satisfação, gente, sabe o que eu vou pregar? Não a verdade, eu vou pregar o agradável. Já percebeu que tem uma galera que não prega mais a verdade do evangelho, ela pega o agradável do evangelho? Aí tem uma outra galera que está na outra ponta, ele prega afronta. E sendo um tipo de abnegado contra o agradável, ele está escalando a audiência alheia por pura satisfação. Quem que vai estar no meio pregando a verdade? Vamos lá, diga eu. Quem vai estar no meio pregando a verdade, gente? Não negocia. Entre o agradável e a afronta, existe o evangelho genuíno e o bom cheiro de Cristo para as nações da terra, gente. Vamos lá, alguém? Você lembra do Salmo 1 que eu preguei 2 semanas atrás aqui? Sua satisfação está onde? Na lei do Senhor. Então podemos buscar satisfação? Sim, na lei do Senhor. E a lei do Senhor, sabe o que ela me pede? Ajuda mais o Diego. Ajuda mais o Ulisses. Ajuda mais o Gu, ajuda mais o Malvão. Mas Deus, eu estou meio cansado, estou ajudando os caras da igreja. Agora você chega em casa e ajuda a Érica. Mas meu Deus do céu, eu só ajudo. Não parece que eu sou o chefe, parece que eu sou o empregado. Daí vem o Mumu, pai, que saudade de você. Ajuda eu montar a pista do Hot Wheels. Aí todo o avivamento lá que eu vivi no Paraguai é somente de Jesus, porque eu não passo de o quê? De um servo. Então eu montei a pista do Hot Wheels. Os meus olhos olhavam aquelas instruções. Parecia aramaico, cara, de tão cansado que eu tava. Parecia hebraico. Aí eu apelei para os universitários. Radassa, me ajuda. Aí a Radassa veio, conseguiu um pedacinho. Daí eu disse, Érica, me ajuda. Ela olhou com uma cara do tipo, eu estou há 11 dias só com a nossa família. Cara, pelo amor, faça alguma coisa. Ela só olhou. Mas eu li tudo esse download. Mesmo assim, ela ajudou. Mas no outro dia o Mumu veio para mim desolado. Pai, elas não conseguem montar a pista porque elas são mulheres. Elas não gostam de pista, pai. O cara tava arruinado, gente.
Eu não vi a hora de vir pregar para vocês e meu filho de 5 anos colocou a prioridade dele. Elas não montam a pista do Hot Wheels. Pai, alguém precisa fazer alguma coisa. Aí eu olhei no olho dele e falei: brother, é nós. Vem com o pai, que a parada vai ficar incrível. Eu com dor nas costas, irmão, ainda, querendo dormir mais umas 3 horas, querendo entrar na sauna, pular na piscina, pra eu desinchar. E o pai, me ajuda. E eu falando assim, aqueles Faria Limers, Barra Favela, eles estavam fazendo errado com os filhos. E eu tava ali diante do meu, querendo fazer a mesma coisa daqueles caras, falando: minha mãe é forgada, meus filhos são lazarentos. Então é muito bonito recriminar pessoas. O difícil é quando a lei de Deus está gravada nas tábuas do seu coração, pedindo para você servir. E outra lei de satisfação: eu queria que minha mulher me desse café aqui na caminha, beijinho na boca, que os meus filhos já tivessem sido levados pelo show Alfred para a escola, passar o dia numa banheira maravilhosa, minha mulher pondo uva na minha boca, dizendo: avivalistas das nações, eu te amo. Gente, tô louco. Quase que eu voltei lá na fila da Azul falar para aqueles caras: mano, perdão, velho, julguei vocês, mas eu sou muito pior, porque vocês pelo menos não conhecem o evangelho, né? Eu que conheço e quero ser vocês. Vamos lá, alguém, gente. Tô nessa sozinho, me ajudem. Então minha oração hoje é: Jesus, me ensina a te servir, me ensina a amar a humildade, me ensina a mergulhar nesse princípio, Jesus, por favor. Meu Deus. Isaías 9, versículo 6: porque um menino nos nasceu, um filho foi nos dado, e o governo está sobre os seus ombros. Repete comigo: governo sobre os ombros. Quando Jesus nasce, gente, o governo está aqui. Tudo que você for começar, o governo está aqui, ó. Suporta, papai. Suporta homens. Suporta mamães, suporta mulheres. O governo está nos ombros. E quando a missão estiver cumprida, vai se cumprir na sua vida, o mesmo que em Cristo. Efésios 1:20. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima, repete comigo, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Agora lê mais alto o verso 22. Deus colocou Quando você deixa a satisfação de lado e serve, você vai ser surpreendido com uma coisa chamada recompensa. Quando uma mulher resolve recompensar o seu marido, meus amados, avivamento, eis que estou vendo avivamento nessa semana, gente, meu Deus. Imagina sua esposa te violentar em amor, aleluia. Ela olhar para você apaixonada, porque você está servindo tanto, que ela fala assim: cara, você é o melhor cara que eu podia ter casado na vida, e você é o mesmo marido que ela tem. Ela olhar para você e fala: hoje você não passa. Imagina você receber um WhatsApp: meu amor, se arrume que vou lhe usar. Tem cara que bate o carro aqui na Air Force e receber esse WhatsApp aí, gente. Posso ouvir um amém, espartanos? Obrigado, Paulão. Meu amigo, vocês estão felizes ainda? Repete comigo: todo governo começa sobre os nossos ombros, mas termina debaixo dos nossos pés. Então não busque satisfação, busque recompensa. Gente, eu tenho sido recompensado no Brasil de uma maneira que eu não mereço. As poemas estão incríveis, os pastores eram meninos do meu GC, hoje são homens de Deus dirigindo igrejas. Por onde eu tenho olhado, eu tenho visto um povo fiel.
Eu nunca ligo pra ninguém, apareçam na conferência que eu tiver, quero ver vocês lá. Não, a galera aparece. E o pior, gente, a gente não dorme. A gente tá junto o dia inteiro, vai pra conferência, vai pra mesa, fica até outro dia 6 horas da manhã e a galera querendo mais. Eu falo, gente, parece os nossos primeiros dias. Isso não é satisfação, amigos. Isso é recompensa. Quando a Lilian e o Gu escolheram mudar para os Estados Unidos para estar com a gente, isso não é satisfação, isso é recompensa. Cara, eu fui para o Brasil orar pela minha sogra. Foi a coisa mais poderosa que eu fui fazer, com certeza absoluta. Orar pela minha sogra, pela cura dela. Quando eu terminei de orar por ela, ela me agradeceu. Lê, eu te amo tanto. Gente, essa historinha bizarra de genro e sogra que assola o planeta. Esses dois principados, gente, precisam se transformar em irmãos em Cristo. E orar pela minha sogra, ser tratado por ela como um filho, não é satisfação, é recompensa. Agora deixa eu finalizar essa mensagem, eu vou te dar o princípio. I bow down. Eu ouvi essa frase muitos anos atrás, de um homem chamado Jason Lee Jones. Jason Lee Jones, a mulher dele teve leucemia, ela estava deitada no hospital, pronta para morrer. Então ele escreveu uma canção assim: lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. Ele chega no refrão: o que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Essa parte, você me libertou e me curou, original, o que saiu do coração, ele falou: Deus desceu na sepultura da minha mulher e de lá ele a tirou. Esse cara me ensinou esse princípio. I bow down, eu me prostro. Em inglês, eu me curvo. E a partir desse dia eu gravei uma coisa no meu coração: num confronto com você eu vou por baixo, e diante de Deus eu sempre me prostro em adoração. Essa é a base da humildade cristã. Alguém quer brigar? Vai por baixo. Quer discutir mais? Desce mais um pouco. Argumentou mais alto? Vai um pouco mais baixo. Você precisa encaixar debaixo dessa pessoa até o governo estar sobre os seus ombros. Eu tenho isso tatuado na minha coxa. Um dia eu estou num churrasco, escuta isso. Aqui está o princípio de milhões. Um dia eu estou num churrasco, fazendo um churrasco para um amigo. Eu ganhei os filhos dele, eles eram drogados do mundo. Ganhei, agora os meninos queimavam na presença de Deus. Um dia esse meu amigo: Lê, vamos comer uma carne. Eu cheguei na casa dele e falei: cara, deixa que eu faço churrasco. Irmão, não chega para ser servido, chega para servir. Chega para amar, chega para honrar. Então eu cheguei a assumir a churrasqueira por 2 motivos: para servir o primeiro e segundo, para sair carne ao ponto. Pelo amor de Deus, ninguém merece comer carvão. Eu tô ali fazendo um churrasquinho, de repente ele olha na minha coxa: está escrito na sua coxa. Falei: I bow down. O que significa? Numa briga com você eu vou por baixo, e diante de Jesus eu me prostro. Um grande homem de negócios, ele fez assim, ó, como se algo tivesse afetado o coração dele. Mais ou menos 2 meses depois, ele aparece na minha casa, no Brasil, com um Mustang V8 GT no Brasil. Oi, Lê, vim aqui para você orar no meu carro. É aquele cara que acabou de virar católico, benzia as coisas, agora ele virou evangélico e ele benze as coisas. Vocês não fazem isso aqui, né, gente? Porque na Poema a gente une pessoas, não coisas, tá? Mas eu posso orar para o que você quiser. Faço qualquer negócio para você ser mais crente, não tem problema. Ele chegou: Lê, olha o que eu comprei. Falei: caramba, hein? Esse é bom para correr atrás das almas, né, cara? Vamos. Lê, deixa eu te falar uma coisa. Eu faturei alguns milhões de reais. Falei: cara, Deus abençoe. Eu vim aqui dizer para você que eu vou levar você, a Érica e os seus filhos para Orlando. E eu vou levar vocês para passear em todos os parques. Foi a primeira viagem que a gente fez de férias. Esse cara pagou toda a nossa viagem, 11 dias. Tudo que a gente comeu, todos os carros que a gente andou, todos os parques que a gente foi. E ele falou: sabe por que eu queria te dar isso?
Falei, por quê? Eu perdi um contrato com a Embraer por causa de orgulho. Eu e o meu sócio, a gente sempre foi tão orgulhoso e prepotente que nós perdemos um grande contrato na Embraer por orgulho. Quando você estava fazendo churrasco e você falou o que significa I bow down, o Espírito Santo falou para mim, liga para o chefe da Embraer e pede perdão pelo papelão que vocês fizeram. Eu não liguei, Leandro, eu comprei um bom presente, fui até lá, bati na porta dele, ele me atendeu assustado. O que aconteceu, fulano? Você me deu trabalho nos últimos 20 anos, mas me faltou muita humildade. E eu queria dizer para você, me perdoa. Eu estou muito triste de ter tratado sua amizade de qualquer jeito. Aquele cara tirou um contrato, jogou assim, ó, sem eu saber o valor. Assina aqui que eu quero te dar trabalho, porque eu não quero trabalhar por preço, eu quero trabalhar por honra. Olhou para ele e falou assim, você é maçom? Aí ele disse, não, eu sou crente. Ele, que estranho, nunca vi crente fazendo essas coisas. Aí ele, Leandro, comprei esse carro para mim, eu comprei um Camaro para o meu filho, eu comprei um não sei o que para o meu outro filho, e cara, você é meu pastor, a frase era sua, botei milhões na minha conta, deixa eu levar vocês para passear. Você sabe o que aconteceu naquele dia? Anos pastoreando aquela família, que me deram um trabalho desgracento. Pensa uma família doida, todos os problemas só tinha naquela família, gente. Era a minha universidade pastoral. Se eu pudesse ajudar aquela família, todos os outros problemas seriam solucionados. E aquele homem, um homem de honra, que ganhou milhões nas custas do princípio que eu tinha aprendido. Ele não deixou de nos recompensar. E eu não estou pedindo nenhuma recompensa para vocês, só estou dando um testemunho. Que pela humildade, um homem teve de volta milhões que tinham escapado pelos seus dedos. E por causa dessa humildade, ele nos trouxe aqui um dia. E por causa da gente ter vindo aqui um dia, nós estamos aqui hoje. Porque foi eles que abriram a porta dos Estados Unidos para a gente. Inclusive pagou meu passaporte, meu visto. E se existe uma poema nas nações hoje, foi por causa do princípio da humildade. Não negligencie. E eu sei que Deus mandou eu pregar isso hoje. Porque Ele está resetando princípios, valores e fundamentos de pessoas nessa manhã. E você vai ter de volta aquilo que escapou pela arrogância e prepotência, pelo vão dos seus dedos. Deus, pela humildade, pela mansidão, pelo perdão que você vai pedir, pela restauração que você vai buscar, vai trazer de volta sorte sobre a sua vida, vai trazer de volta prosperidade sobre a sua vida, vai trazer de volta, mas é pelo princípio mais alto. Seja você servo de todos. Você não está aqui para ser servido, você está aqui para servir. Contudo, Ele é bom. Um dia virá sobre ti recompensa.